tema que eu trouxe para refletirmos é sobre a saúde. Mas não a saúde que nós temos ideia de um corpo malhado, perfeito, sem nenhuma doença. A saúde do nosso espírito, que reflete a saúde do nosso corpo, a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa razão espiritual. Então, nós temos que começar o assunto da seguinte forma: o que é saúde e o que é doença? Doença, segundo o Conselho de Saúde, né? O Conselho Nacional de Saúde, é qualquer causa, qualquer estado alterado do seu estado psicológico, físico, psíquico, certo? Então isso é uma definição de doença, quando a pessoa está percebendo alguma alteração nesses campos. Tá? Mas o que nós trazemos do lado do nosso lado da doutrina espírita? O que é realmente uma doença, né, para a doutrina espírita? É um corpo doente? É um corpo com alguma limitação física, mental? É um corpo mutilado, que eu digo assim, sem a pessoa nascer ou perdeu um membro? Não. No lado da doutrina, uma pessoa doente é a pessoa que está com o seu espírito desequilibrado. Quando ela perdeu a noção, quando ela chegou num ponto em que ela perdeu a razão. Ela está doente da alma. A alma é o espírito, é o termo que usamos quando o espírito está encarnado, tá? Mas é o espírito. Tá? Então, a doença na visão espírita quer dizer de um espírito doente. Um espírito num vício, um espírito numa fixação mental, por uma vingança, por um ódio, por uma mágoa. Isso é uma doença. Porque o corpo físico, que passe uma encarnação toda com algum problema, alguma limitação na área de saúde, é um corpo físico que mais dias, menos dias, vai se desintegrar com o desencarne daquele espírito. E acabou. E acabou o problema do corpo acabou. Mas o espírito, que é eterno, a doença que ele carrega com ele vai continuar. Ele vai seguir adiante com aquelas imperfeições, com aqueles vícios, com aquela desavença que virou ódio, que virou vingança. E sabe-se só Deus sabe quantos anos, décadas e séculos e milênios, porque nós temos registro em livros de espíritos que estão há milhares de anos presos numa vingança, numa ideia mental de alguma coisa que ele fez ou que fizeram para ele, ele não perdoou, ele está preso, ele está alienado, ele não se reconhece mais, ele chega a deformar o próprio espírito, ele perde a forma humana por conta daquele desequilíbrio. Então, o que nós temos que ter para iniciar a nossa conversa em mente? Nós, espíritos, quando estamos encarnados, temos três elementos fundamentais que compõem toda a nossa estrutura: o espírito, perispírito e a matéria. Então,
agora nós vamos começar, né? Nós somos um espírito, o nosso espírito tem o perispírito, esse perispírito ele transmite a vontade do espírito para o corpo físico. Então ele é uma substância semifluídica e semimaterial. Ele é o condutor, né? Ele é o fio que liga a inteligência, né? A razão, que é o nosso espírito, com o nosso instrumento, com a nossa máquina, que é o corpo. Certo? O perispírito, as doenças podem ser causadas do espírito, que passa para o perispírito e reflete no corpo físico. Ou a doença pode vir do corpo físico, passar para o perispírito, certo? Fica gravado no perispírito. Como que isso funciona? Por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, eu me desentendi com alguém, certo? Eu me desentendi e eu não perdoo aquela pessoa por nada nesse mundo, por nada. Eu vou começar a criar uma atmosfera negativa, de ódio, de raiva, de vingança, e eu vou começar aquilo a me alienar. Aquilo vai começar a impregnar, esse pensamento, essas ondas, vão começar a impregnar o meu perispírito. Esse meu perispírito vai começar a ficar alterado. Esse perispírito, os centros de energia vão começar a ter problemas, vão começar a ter distúrbios e vão começar a gerar pontos energéticos desequilibrados que, com o passar do tempo, vão refletir no meu corpo físico a ponto de se transformar num problema físico. Por exemplo, não precisamos ir longe, não precisa nem ser um sentimento de raiva nem nada. Fica você preocupado com uma conta, 2, 3, 4 dias. No 5º dia você vai sentir seu estômago queimando. Isso é comum, acho que todo mundo aqui já passou por isso. E olha, 5 dias, 4, 5 dias. Agora, tá, você pagou a conta, alguma coisa, você tomou vamos dizer, né, um omeprazol, tudo aquilo ali aliviou, você pagou a conta, acabou. Agora imagina, você ter uma desavença e não perdoar, você carregar isso por toda a sua encarnação, certo? E perpetuar isso, você vai carregar enquanto você não aprender a perdoar. Então, esse é o primeiro tipo de doença que pode acontecer em nós. O espírito que se desequilibra e se fixa num vício, numa vingança, numa alienação. Fui querer falar bonito, ficou ruim. Isso é um tipo de doença e é a pior que tem. Porque, como eu disse, o corpo vai acabar, mas dia menos dia, interrompe-se a vida orgânica, acabou. Mas o espírito ele continua. E aquela perturbação está nele. Certo? Então é por isso que é comum nós vermos pessoas que nunca, por exemplo, eu vou dar um exemplo, gente, por favor, cada um é livre para fazer aquilo. Mas vamos supor, uma pessoa que nunca bebeu na vida e com seus 30 e poucos anos descobre um câncer no fígado, uma cirrose hepática, do nada. Nossa, o rapaz nunca bebeu, nunca aconteceu. Nessa encarnação, ele nunca bebeu. Mas na encarnação passada, se ele teve o vício do álcool e passou toda a sua existência consumindo, aí vem a doença do físico para o espiritual. Do espiritual para o físico.
Não, espera um pouquinho. Do físico para o espiritual. Por quê? Ele começou a ingerir a bebida, tá? Aquela bebida começou a afetar as moléculas do corpo físico. O nosso perispírito, ele é a forma, é ele que dá a base, a formação, a constituição, ele que organiza o nosso corpo físico quando a gente vai encarnar. E ele tem uma memória. Ele possui uma memória. Então, se numa encarnação eu passei abusando de determinada substância, determinado hábito, isso vai ficar gravado. De repente, na outra encarnação, eu não desencarnei por conta da bebida. Foi alguma outra coisa. Assim, pode ser, por exemplo, eu bebi muito e acabei sendo atropelado, bati o carro, mas não foi assim, morreu porque teve cirrose, desencarnou porque teve cirrose. Não, desencarnou por causa de alguma outra coisa, ele se acidentou e estava embriagado. Como resgate, eu retorno e eu vou, o meu corpo está lesionado. As minhas, vamos dizer assim, moléculas espirituais do perispírito, elas estão todas alteradas. Então, quando eu vou renascer, quando eu reencarno, eu trago o meu perispírito, na hora da formação do meu corpo, ele traz essa lembrança. E pela lei da causa e efeito, né, eu tenho que resgatar, você tem que aprender a dar valor ao corpo que você tem. Você teve uma encarnação passada, nós demos um corpo perfeito para você, e você abusou, e você acabou destruindo aquele corpo, você vai ter que resgatar. Então vejam que a doença nem sempre começa no espírito, entendeu? Começa com a ingestão, com alguma coisa do plano físico. Então, por exemplo, um cachorrinho, para a gente ter uma noção disso. Seu cachorrinho, depois de 10, 15 anos, tá velhinho e tudo, leva no veterinário e descobre um tumorzinho. Você vai me dizer que aquele tumor é porque ele está resgatando alguma coisa? O animal age por instinto, ele não tem consciência. Então ele não tem, vamos usar a palavra, nenhum resgate a fazer. Ele está num processo evolutivo, ele está desenvolvendo o instinto dele, está apurando de encarnação em encarnação, até chegar num estado um pouco mais evoluído, tudo tal, enfim, não é outro assunto esse. Então, aquele câncer tem nada a ver com kármico. O cachorrinho não traiu, não era alcoólatra na outra encarnação, né? Não é um obsessor, ele não tem obsessor, ele não machucou ninguém na vida passada, e agora, ele está doente porque o obsessor ficou ali e deixou ele doente. Não, não é assim. Se eu, nessa época agora de frio, se eu não me agasalhar, mesmo que eu não esteja com tanto frio, eu não me agasalhar, provavelmente, em algum momento eu vou pegar um resfriado. E eu vou dizer que foi um obsessor. Nossa, eu estou ruim, hoje deve ser algum obsessor. Não, você está ruim porque você não se protegeu, você não se agasalhou, você não se alimentou direito. Então nós temos que começar a separar esse tipo de coisa, que é muito comum ser, nossa, você não está bem, deve ser irmãozinho que está me perturbando, deve ser... Não, nós nos perturbamos, nós nos prejudicamos na maioria das vezes. Eu acho que o meu obsessor deve ter uma vida tranquila, que ele fala, coitado, esse daí se mata sozinho, não precisa fazer nada. Né? Porque a gente esquenta a cabeça com cada coisa, sem importância real, e a gente se desgasta tanto, e no dia seguinte nada daquilo aconteceu, e a gente está com o estômago queimando, a boca amarga, porque você ficou imaginando uma coisa que nem aconteceu.
Então nós temos que ter essa definição, né? Nem todo momento que estamos mal é porque é alguma perturbação espiritual. Muitas vezes a doença, o problema de saúde, é causado por nós mesmos, nessa própria existência, por uma negligência. Se eu amanhã desandar, começar a beber, gente, eu não tenho grande possibilidade daqui a algum tempo estar muito mal de saúde, por causa da bebida. Aí eu vou falar que é uma coisa que eu trouxe de outra encarnação. Não, foi porque eu comecei a beber. Se eu começar a comer demais, e daqui a um ano, não precisa ver muito não, porque gordura é uma coisa que acumula rápido, né? Daqui uns 6 meses eu tiver com sobrepeso, minha pressão já aumentando, né? Minha glicemia, vou medir, já está ficando alta. É uma coisa que eu trouxe do passado? Não, foi uma coisa que eu causei hoje. Foi uma atitude, um estilo de vida, uma conduta minha que alterou a minha saúde física. Então, nós temos que saber que a saúde começa lá no nosso espírito, lá na nossa maneira de conduzir os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser. Isso já evita muitos problemas, né? Você saiu no trânsito, o trânsito está caótico. Você saiu no trânsito, você entrou ali, te cortaram, o trânsito parou. Se por qualquer coisa a gente se alterar, no final do dia, você vai estar com uma dor de cabeça terrível. Você vai estar totalmente alterado. Você vai, se você permanecer nesse estado, em pouquíssimo tempo, você vai estar com a sua pressão alterada. Ah, mas ele não come, por que será que subiu a pressão dele? Ele não come coisa salgada, tudo. Nossa, ele quase... Mas é o psicológico dele que está alterando, é aquela ansiedade, é aquele nervosismo, aquele estado constante de tensão que está alterando a circulação sanguínea dele. Então, só para vocês terem uma ideia, o nosso corpo, as nossas reações sentimentais se manifestam no nosso corpo físico através da liberação de hormônio. Para tudo tem um hormônio, tá? Sempre tem um hormônio que desencadeia uma reação física na gente. Então vamos pegar, só que eu vou pegar, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina. Nós estamos aqui, eu estou dando a palestra e tal, e de repente entra uma pessoa armada aqui. Isso é um assalto. O seu corpo vai liberar uma dose de adrenalina e você vai sentir medo. Vai gelar a garganta, vai gelar o... Todo mundo sabe o que é sentir medo, né? Todo mundo já teve essa descarga. Eu estou num lugar, numa festa, e está muito divertido, eu estou dando muita risada, eu estou muito feliz. O seu corpo está liberando adrenalina. Eu vou lá na pedra do baú, lá, de asa delta, e pulo. Aquela sensação de êxtase, de uma coisa assim que é alegria, é medo, é prazer, é incerteza. Será que eu vou chegar inteiro lá embaixo? Será que vai que... É a adrenalina. Então, o mesmo hormônio, dependendo do seu estado espiritual, ele vai desencadear um tipo de reação. Olha como é engraçado.
O mesmo hormônio pode refletir vários tipos de reação. E tudo isso depende do estado emocional que nos encontramos. Ou seja, o nosso estado de espírito. Então, hoje, essa doutrina abençoada veio nos trazer uma revelação que, assim, eu acho que foi a maior descoberta da humanidade. A morte não existe. Existe a morte orgânica do corpo físico, mas eu, espírito, nós, espíritos, nunca mais vamos morrer. Nós somos criados, nós tivemos um princípio, mas agora nunca mais acaba. Então, isso foi uma grande informação que nós tivemos, porque de agora em diante nós começamos a refletir, espera um pouquinho, já que eu não vou nunca morrer, o que eu fizer hoje vai refletir amanhã, esteja eu num corpo físico ou não. E quando a gente começa a pensar nessa questão, nós começamos a mudar o nosso comportamento. Antes, a gente, para que eu vou esquentar a cabeça? Vou morrer mesmo. Vai ficar aí, não vou, se eu não tiver agora, também a hora que eu morrer, não vai. Também se eu morrer, não vou, mesmo que eu tenha, se eu morrer, não vou levar nada comigo. Não sei. Então eu também ia levando, não parecia um monte de folha no vento, pro lado que é soprar e vai embora. Mas hoje não, espera um pouquinho. Opa! Tem uma doutrina aí falando que a gente não morre, que a gente continua, e que o que a gente faz hoje reflete no amanhã. E hoje, pessoal, eu acho que com a evolução intelectual que a humanidade alcançou, tá? Mesmo que a pessoa não tenha uma religião, não siga nenhuma doutrina católica, evangélico, espírita, umbanda, hinduísmo, budismo, que ele não siga nada, não acredite em nada. Mas ele, enquanto ele está aqui, ele vai querer ter o melhor para ele. Ele vai querer viver bem. Então, só pelo simples fato dessa razão estar começando a aflorar na humanidade, as pessoas, pelo menos, deveriam, já começar a refletir. Espera um pouquinho. Eu não acredito que para mim, morreu, acabou. Tá, mas enquanto você está vivo, então tá, morreu, acabou. Mas enquanto você está vivo, o que você quer da sua vida? Eu quero ter uma vida tranquila. Tá, então tá. Então vamos trabalhar para isso. Eu acho que hoje, independente de ter uma religião, as pessoas já estão sendo forçadas a pensar dessa maneira. Espera um pouquinho, se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não como. Ou meu fulano tem uma casa, tem um carro. Eu quero ter a mesma coisa que ele. Eu tenho que trabalhar. Então, aos poucos, as pessoas estão criando essa noção de realidade, de responsabilidade. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. Jesus disse. Então, o que acontece? Infelizmente, nós somos insistentes, nós somos persistentes na besteira. A gente adora insistir em fazer errado. Você está vendo que o negócio vai dar certo, mas a teimosia é maior. Não, eu vou conseguir. Então Deus, na sua infinita sabedoria, a única maneira de você dar valor a alguma coisa é perdendo essa coisa. Então, nós
existe a dor. A dor, eu acho que, assim, apesar de ser uma coisa que ninguém gosta de sentir, que ninguém se sente bem sentindo dor, mas a dor, eu acho que é uma das maiores provas de amor, do amor infinito de Deus por nós. Porque se não fosse a dor, eu acho que a gente já teria descambado há muito tempo. Se não existisse a dor, nós não conseguiríamos sobreviver um único dia. Nós conhecemos pessoas que têm, por exemplo, hoje já é uma coisa muito rara de encontrar, mas existe ainda, a hanseníase, a antiga lepra, que no começo da hanseníase, a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Se nós não tivéssemos o sentimento de dor, as células que sentem dor, nós íamos nos destruir. Você ia derrubar água quente na sua mão, você não ia perceber, você ia desmanchar a pele, você ia se cortar, a gente não durava uma semana, alguma besteira, alguma coisa ia acontecer. Se não tivesse a dor, se não tivesse, imagina, a gente pegava uma infecção, não estou sentindo nada, não tenho febre, não tenho dor, não estou sentindo. Você ia morrer de sepsemia, aquela infecção, vamos supor, pegou uma infecção de intestino, porque comeu alguma coisa contaminada e aquilo se espalhou no seu organismo. Então a dor é uma grande bênção que temos. Não uma maneira alienada de, eu adoro sentir dor, não. Mas a dor é uma coisa, é a maior ferramenta que Deus criou para a nossa correção. Para a nossa sobrevivência, nós precisamos sentir dor, porque senão nós cometeríamos um monte de erros. Nós colocaríamos em risco a nossa vida. E que dor? Dor física, dor vamos dizer assim, usar esse termo, dor na nossa consciência, quando fazemos alguma coisa. Dor no bolso, que eu acho que é uma das mais doloridas hoje em dia, quando você chega lá e não tem limite, a pessoa que não tem limite, pega o cartão de crédito, torra. No outro mês, chega a fatura, meu filho. Não pagou? É processo. Serasa ligando o dia inteiro para você, que não sei o que tem, você vai ter paz? Não vai. A gente sabe que daqui 5 anos caduca. Mas imagina se passar 5 anos com gente batendo na sua porta. Hoje não tem mais batendo, mas chegando mensagem, você vai querer comprar alguma coisa, você não pode porque seu CPF está bloqueado, você não tem. Então, nós temos que ter essa noção de saúde espiritual. E essa saúde se diz na questão da nossa conduta, do nosso equilíbrio, do nosso bom senso. Nós vamos cometer erros, nós vamos falhar, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para errar. Se nós fôssemos perfeitos, já não estaríamos mais aqui encarnados. Se Deus nos fizesse imperfeitos, que merecimento teríamos? Então nós estamos aqui para errar. Não que isso sirva de muleta. Eu não posso errar na malandragem. Não, eu fui, vamos supor, uma pessoa veio pedir uma ajuda para mim, eu fui fazer o melhor possível, não deu certo, não ficou do gosto da pessoa, eu achei que eu era capaz e não consegui. Eu falei, putz, olha, me desculpa, eu tentei tudo quanto é jeito, mas eu não consegui. Não, mas você tentou. Então a gente errou, mas a gente errou tentando acertar. Isso é uma coisa. Agora, você errar na intenção, vou fazer de conta que eu errei aqui, quem vai responder, quem vai ferrar ele mesmo, Aí já é outra coisa.
Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje era essa reflexão de saúde. A nossa tecnologia na área de medicina nunca teve tão avançada. Nós temos equipamento, hoje a medicina tem equipamentos para N tratamentos, máquinas que realizam exames complexos, médicos operando do outro lado do mundo através de braços robóticos. É assim, é incrível. Eu acho que a humanidade nunca viveu, nós estamos no ápice da tecnologia no campo de saúde. É suplementos, são medicamentos de última geração. Agora, quem acompanha a tecnologia, já estão criando aqueles nanorobôs que vão levar o medicamento exatamente na célula, no órgão ou na célula, no tecido que está precisando daquela medicação. Não é mais aquela coisa que você toma e ele vai cair na corrente sanguínea, né, que é o processo de um medicamento, é esse. Você toma, ele cai na sua corrente sanguínea e ele vai para aquela, mas uma boa parte se perde. Se perde já no fígado, no processar aquele negócio. Então já reduz o efeito da medicação, mas funciona. Agora imagina você ingerir uma cápsula, que a hora que ela desmancha, robôs microscópicos, né? Robô assim, a gente não vai estar ingerindo um monte de bichinho de ferro, não. O robô que a gente fala são substâncias, tá? Vão ser substâncias, moléculas, que muitas vezes vão estar sendo guiadas por atração magnética, por por onda, já está sendo desenvolvida essa técnica, entendeu? Então eles vão conduzir essa substância diretamente para o local que está precisando. Então olha onde já chegou. Hoje, todo mundo tem acesso à saúde. Boa ou má, todo mundo tem acesso à saúde. Tem uma Santa Casa, tem postinhos de saúde, né, que são realizados exames, tudo, tal. Então, medicamento, então, o que mais tem? Para tudo quanto é coisa. Suplemento. Hoje todo mundo, que você não vá numa academia, mas hoje todo mundo tem condições de ter acesso a um local para fazer uma caminhada, para fazer um exercício. A prefeitura hoje coloca aqueles aparelhinhos numa praça, né, para você fazer atividade física, entendeu? Então hoje, assim, nós estamos no suprassumo da saúde, só que a humanidade nunca esteve tão doente. Nunca foi registrado na história da humanidade tanto suicídio, principalmente na faixa dos jovens. Por quê? Não é só a droga, não. É essa falta de perspectiva. São espíritos que vêm já com aquela carga, que vêm com aquela coisa de que ele já vem com aquele sentimento negativo da vida. Então, quando ele chega aqui, basta um obstáculo, por menor que seja, ele já desiste, ele já não quer mais seguir em frente. Aí sim entra as drogas, né? O cara não conseguiu resolver um problema hoje, já vai lá comprar droga, vai comprar álcool. Por quê? Pô, tem tanta tecnologia, tudo, e por que está morrendo tanta gente? Por causa disso. Porque o espírito está adoecendo. Por falta de uma previsão. Por falta de buscar um caminho. Né? As pessoas estão se tornando cada vez mais imediatistas. Se alguém te manda um áudio no WhatsApp, você está falando com uma pessoa, então eu estou indo para aí. Tá, onde você está? Se a pessoa falar assim, eu estou
na rua tal, número tal, você até ouve o áudio inteiro. Mas se a pessoa não sabe, fala, olha, eu estou aqui numa rua, esse bairro é tal, fica perto não sei aonde. Se passar de 15 segundos o áudio, já ninguém escuta. Ah tá, não, eu encontro. Ninguém vai ter paciência. Ninguém mais tem paciência. Hoje, também, uma outra coisa que já está sendo apontado em estudos, é essa questão da inteligência artificial. Isso está fazendo com que as pessoas parem de pensar. As pessoas não, daqui a pouco, ninguém mais vai ter uma história para contar, porque ela não vai ter lembrança. Porque toda vez que ela tinha uma dúvida, ela consultava a internet, uma inteligência artificial. É uma ferramenta magnífica. Ela está ajudando, a inteligência artificial está ajudando e muito. Mas ela é uma ferramenta, é um complemento. Eu trabalho com programação. Então eu estou lá criando a lógica de programação, desenvolvendo um aplicativo. Mas vamos supor, eu preciso que o aplicativo faça tal função, exerça tal função. Chega naquele lugar ali, eu não estou conseguindo ir para frente, o meu raciocínio, eu não estou conseguindo criar o bloco de código que vai fazer o aplicativo funcionar. Aí eu consulto uma inteligência artificial. Você passa lá para ela, né? Olha, eu estou desenvolvendo um aplicativo assim. Eu vou passar para você o arquivo. Veja, gente, é batata, é na hora. Você não precisa pedir 2 vezes. Certo? Mas é no último caso. Porque senão é fácil eu sentar na frente do computador, que é o que eles estão vendendo hoje na internet. Ah, criei um aplicativo em 5 minutos usando tal inteligência e hoje eu estou ganhando 14 mil reais por mês. Gente, isso aí é uma grande de uma mentira. Se fosse fácil, todo mundo estava ganhando dinheiro. Ah, a propaganda lá, aí você vai entrar, clica aqui, eu vou te mostrar o passo a passo, você entra lá, o cara está vendendo um curso. Não está ensinando porcaria não. Ele quer que você compre o curso dele. Mas, infelizmente, essa questão, e não só a inteligência artificial, a internet como um todo, está fazendo as pessoas perderem a vontade de buscar, de procurar, de pesquisar. Hoje você faz uma pergunta, a pessoa não para pensar, ela não vai tentar descobrir o que é, tentar entender. Não, é tal coisa. Aqui no Google está falando isso, no Gemini, no GPT, no Deep. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos nos transformar numa folha em branco. Nós temos que saber o limite das coisas, para que a gente não caia num vício, para que a gente não caia numa alienação, certo? Então, o conceito que eu queria trazer de saúde para vocês é esse. Tá? Existe a saúde primordial que nós precisamos, é a saúde espiritual, é o nosso equilíbrio, é a nossa razão, é o nosso bom senso. E nós aqui, né, temos que agradecer muito por termos conhecido, termos sido acolhidos por essa doutrina, por essa codificação. Gente, qualquer dúvida, Kardec elaborou de uma forma tão perfeita a codificação, que lá existe resposta para tudo, para todos os momentos, para todas as situações.
flutuações da nossa vida. Então, eu quero agradecer a todos pela atenção. Eu quero trazer um outro alerta também. Gente, o que eu acabei de falar aqui. Hoje, você abre a internet e tem vídeos, muitos vídeos de espiritualidade, espiritualismo, podcast, que não sei o que tem, não sei o que tem. E o que o cara faz? Eu gostei dessa ideia, dessa partezinha aqui do Buda, eu achei legal essa parte do espiritismo, eu gostei daquele da medicina ayurvédica. Quer dizer, o cara pega fragmentos, põe no liquidificador, liga, bate, aí ele monta um vídeo e fala, é isso aqui, espiritualidade, é isso aqui para você evoluir, é isso aqui. E as pessoas estão perdendo a noção. Então, gente, nós que seguimos essa doutrina, vamos nos manter nas obras básicas. Codificação de Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Ali nós temos a resposta certa, nós estamos bebendo na fonte, tá? Isso aqui é um alerta que eu estou fazendo, porque assim, a gente entra hoje numa casa espírita, tem a livraria, a gente vê 1000 obras, romance espírita, você começa a ler, você fala, não, pelo amor de Deus, tem umas histórias, você começa a ler o livro, você fala, não é possível. Então, fica aqui a dica, sempre seguir a doutrina, e lá na base, ali não tem erro, não tem como errar, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, vamos cuidar da nossa saúde espiritual, tá? Para que a gente tente ter encarnações futuras menos pesadas, na questão assim do nosso remorso, da nossa consciência pesada de ter errado, sabendo o certo ter errado, entendeu? Não que a gente vá deixar de errar, mas que a gente tenha esse equilíbrio, tenha esse bom senso, para que nós possamos evoluir, para que possamos caminhar com um pouco mais de facilidade e quem sabe um dia, né, todos nós aqui, sermos instrumentos de Jesus, quando nossas mazelas, nossas imperfeições, nossas limitações estiverem todas depuradas, quem sabe nós faremos parte dessa falange maravilhosa de espíritos de luz, que cuida do bem-estar, que trabalha em nome de Jesus diretamente em prol dos nossos próximos, dos nossos irmãos, filhos de Deus, que todos nós somos. Muito obrigado a todos pela atenção, pela presença de todos.